Peixes, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer a leitura sobre o seu mês de dezembro. Se você não encontrar nessa leitura que você está buscando, eu peço que vocês deem uma olhada nas outras leituras aqui do canal, porque nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam. Para quem quiser puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Energia para... Nossa, as coisas estão pulando, né? A torre. Primeiro 9 de paus, agora a torre. Energia para peixes. Deus que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Nos revele a sua verdade. 10 de copas. As de copas. 8 de espadas. E o 3 de paus. Nossa, olha isso, gente. Quase que eu não consegui tampar aqui, né, a energia do diabo. Ficou exposta. Eu vou ter que colocar um desfoque. Olha a torre, eremita, 2 de copas, o mago, 9 de paus. Rei de ouros, 4 de copas, 7 de espadas. 5 de paus, 10 de paus e a força. Eu sinto aí que tem uma relação sua, peixes, que não é muito do agrado de alguém, tá? Ou de mais pessoas. Aqui é como se... Eu não sei se alguém aqui, se esse grupo, ou mais, né, uma pessoa, enfim, se uma pessoa ou um grupo aqui tenta te aprisionar de alguma forma para você não tomar uma atitude, porque aqui a gente tem 2 cartas de atitude, tanto o As de paus quanto o 3 de paus. Só que aqui tem uma força tentando conter essa energia aqui do 3 de paus. Eu não quero que esse amor seja vivido, eu não quero que essa relação aqui seja vivida. E aí a gente faz de tudo aqui para tentar interferir em algum caminho. A lua, cavaleiro de espadas e o 9 de copas. Porque aqui fala sobre a realização de alguém, a realização emocional. Então aqui pode ser que ou esse grupo esteja mentindo, ou alguém esteja se sentindo enganado, ou com muitas dúvidas, porque tá olhando aqui para o brilho da lua, né? E a lua não emite brilho, a lua não tem uma luz própria. Ela espelha a luz solar. Cavaleiro de espadas e o 9 de copas. Aqui é como se alguém quisesse realmente interferir para causar um corte em alguma situação. 6 de paus, 10 de paus e 3 de ouros. Diabo de novo. O julgamento e o cavaleiro de ouros. E qual é o conselho aqui para peixes? Qual é o conselho para peixes? Aqui exatamente, olha o mundo. As de espadas. Eu já ia falar que não tem nem o que aconselhar, né? Porque é como se algum ciclo aqui já tivesse sido concluído. Ó, dependurado. Pode ser algo aí que tenha te trazido muito sofrimento. As de espadas de novo. Você vê que o negócio tá tão insistente que vem. 8 de ouros. O papa. E o 9 de ouros. 9 de ouros, 3 de espadas. 2 de espadas. Aqui, ó, o sol, rei de ouros e cavaleiro de copas. E página de espadas. Aqui tem uma insistência muito grande, tá? Em alguma situação. Porque aqui é como se fosse algo certo. Nesse 9 de copas, é como se a espiritualidade estivesse trazendo aqui alguma coisa muito boa como resultado do esforço de alguém, do aprimoramento, do trabalho espiritual de alguém. Então, assim, as provas foram muito difíceis, mas serão compatíveis com o nível de felicidade, né? Com o nível de ressarcimento, digamos assim. E esse mundo aqui, para mim, demarca isso. A realização, a finalização, mas uma realização muito boa, né? Uma finalização muito boa, que traz um resultado concreto, que traz alguma coisa que te satisfaz, que me faz sentir realizado ou realizada. E aqui são 2 cartas que me falam sobre realização, sobre desejos atendidos, tanto o mundo quanto o 9 de copas. Aqui é como se a espiritualidade dissesse, você passou, né, de ano, você passou nessa prova, você passou nessa tarefa que eu te pedi para você fazer. E que basicamente não tem um conselho, aqui tem uma constatação, eu ouvi. Aqui existe uma constatação sobre, dependurado, sobre algum trabalho aí que estava sendo realizado, que exigiu esforço, que exigiu suor, que exigiu constância. De novo, olha isso, gente. Pode ser que você esteja lidando, ó, rei de ouros, com alguém dos signos de terra, tá? Touro, virgem ou capricórnio. Ou pode ser algo que esteja no seu mapa, que compreenda esses signos. O papa, outra energia de terra, né? Muita seriedade aqui. Rainha de espadas, 5 de paus e 3 de ouros. O diabo, vixe. Não, aqui não tem nudez, não. O diabo, 4 de espadas
e as juros. Eu tô falando que aqui é um ganho, ó, a lua de novo. E as de pau de novo. Tem uma repetição aqui, 2 de copas de novo. Teve um 2 de copas que saiu nesse deck aqui. A roda da fortuna, página de copas, a justiça. Realmente, alguém, outro cavaleiro de espadas, rei de ouros e página de ouros. Aqui é como se alguém não quisesse realmente ver a realização aqui de um afeto. Só que aqui, como eu falei, uma recompensa. Aqui tem algo que é divino, é um direito divino de viver algo. E pode ser, dê uma olhada na leitura de Aquário, tá? Porque lá falou sobre a energia do adiamento e também a energia do diabo. É como se você tivesse ficado paralisado, paralisada em alguma impressão negativa, em alguma circunstância que você colocou, que você analisou como sendo negativa. E isso gerou esse aprisionamento aqui. Essa visão errada, né? Porque lá tinha o 2 de espadas e o 8 de espadas, se eu não me engano, também saiu, só que nessa posição aqui na leitura de Aquário. É como se você tivesse ficado preso aqui em alguma coisa. O tempo passava, o tempo se arrastava, mas você não conseguia se desenvolver, você não conseguia se livrar, você não conseguia se libertar de algo. Outro 3 de paus. Tem uma energia aqui de foco agora, foco. Não sei se a espiritualidade pede isso de você, ou se essa é uma energia que você está gerando naturalmente. Ó, estrela, 10 de paus. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa muito boa. Ó, 2 de paus, 9 espadas, e torre e temperança. Lá também saiu uma temperança. 10 de ouros. Entendi. A roda da fortuna, valete de ouros que também saiu lá, 2 de espadas que também saiu lá, rei de copas eu acredito que tenha saído, 6 de paus, rei de espadas, a morte e o 4 de ouros. Aqui tem algo que muda, tem uma dinâmica aqui que muda, tem alguma situação que muda, que tá gerando muita preocupação e muita ansiedade em alguém. Eu ouvi aqui, é como se alguém não tivesse mais conseguindo dar a volta em outra pessoa, e pode ser energia desse grupo, ou de alguém que está contido nesse grupo, tá? Porque a clareza desse rei de espadas aqui é que preocupa alguém. Por quê? Porque quando, pra mim, se torna claro algo, eu evoco a energia dessa torre. E essa energia da torre, ela só está presente quando eu tenho a energia do diabo. E se eu tô falando que a energia do diabo está presente, eu tô falando sobre mentira, sobre engano, sobre manipulações, sobre coisas que não são reais. Sobre coisas que talvez alguém esteja tentando fazer com que eu acredite, ou que a minha própria imaginação gera. De novo, gente, essa energia de clique. Eu ouvi aqui, tem uma coisa, eu falei lá na leitura de Aquário. Aqui é como se tivesse uma peça, sabe? Uma esfera, algum dispositivo que alguém conseguiu finalmente encaixar, tal como o mecanismo ali do cubo mágico, né? Mas não seria exatamente juntar, unir as pecinhas de todas as cores. Aqui é como se alguma coisa finalmente tivesse se encaixado. Tipo, cara, é isso, sabe? Eu não sei se aqui você tá tendo uma ideia nova que te possibilita reinventar os seus relacionamentos. Eu não sei se isso aqui é especificamente sobre alguém, tá? O entendimento aqui sobre alguém. Ou sobre alguma parceria profissional, apesar de eu não achar isso por conta do 2 de copas, e foi a energia que abriu a leitura. Tem algo aí que muda drasticamente. É esse rompimento aqui que gera esse clique, que possibilita que há algum entendimento, alguma integração. Agora, finalmente, as coisas se encaixaram. E isso que me traz segurança, né? Isso que faz com que eu me sinta seguro. E é algo como se fosse assim, essa torre aqui que se rompe, que se quebra, faz com que eu não queira mais olhar para trás, né? Faz com que eu não queira mais olhar para essa mesma história. Porque é alguma coisa que se finaliza, alguma coisa que se acaba completamente, se consome. Tem uma grande mudança aqui que acontece. Por favor, clarifica. Olha o senso de justiça, né? Então aqui seria o 3 de copas, aqui é a justiça. 8 de paus, que saiu aqui no 2 com 6. E o 2 de copas. Aqui tem uma coisa de iniciativa, sabe? De ir adiante, de seguir em frente. Por isso que eu falei, né? Eu não olho mais para trás, porque agora meu foco é seguir em frente. Meu foco é ir adiante. E é alguém aqui que está no seu pleno equilíbrio, né? Que está entendendo as coisas aqui muito bem. Eu só quero entender um pouquinho desse 2 de paus aqui. Clarifica o 2 de paus, por favor. Três de copas, a justiça e 8 de paus. Rei de ouros, 6 de ouros e 3 de ouros. Eu não sei, porque parece pra mim que é como se alguém tivesse muito decidido a não olhar mais pra alguma coisa, entende? Eu não sei se é você ou se é alguém, mas era algo que gerava ansiedade, que gerava algum tipo aqui de inquietação mental.
É como se você tivesse uma tarefa de casa e apenas uma questão tinha ficado sem resposta. Então, assim, aquela questão ali pra mim, eu tô sentindo dificuldade, não tô conseguindo encaixar, não tô conseguindo entender. Uma vez que eu consigo resolver isso aqui, eu nem quero mais voltar lá para aquela questão, porque para mim já está resolvido. Seria basicamente isso aqui. E aí eu não sei se essas dúvidas aqui, né, essa falta de discernimento, esse entendimento aqui prejudicado, deturpado, teve a ver com a interferência aqui de alguém. Só que essa interferência já não tem mais muita. Eu ouvi autonomia. É como se alguém tivesse tentado retirar a autonomia de alguém. Ou você permitiu que isso acontecesse, né? E aqui tem um equilíbrio. Um equilíbrio que se dá. Um equilíbrio que vence todas essas interferências, que vence toda essa energia aqui. Olha, sobre energias, o que nós temos? Gêmeos, Libra ou Aquário no Rei de Espadas, com destaque para Libra por conta da justiça. Na Morte, energia 13, Escorpião, da mesma forma que a Torre. Sagitário na Temperança. No Mundo, Aquário, para mim. Ó, tá vendo? Na hora que eu tô mexendo aqui se vira, né? O 4 de espadas, essa energia de adiamento aqui, eu ouvi de desconforto, ela vai embora, né? Ela se vira aqui, já não existe mais isso. E vem por conta dessa clareza aqui. Leão, na força. Aqui no Cavaleiro, a mesma coisa que eu já tinha falado do Rei. Lua, Câncer. Capricórnio no Diabo. Tem um clique, eles estão falando aqui, tem um clique. É como se alguma coisa tivesse, sabe, clique, se encaixado. E esse é o sinal, né? Quando a gente tem alguma coisa nas mãos, sabe, inseticida, quando você compra, ele tem que dar aquele cliquezinho para você saber que ele tá pronto para usar. É como se fosse isso, você vai girando ali até que você encontra o ponto perfeito. E que tem uma coisa assim de clique. Deu um clique, sabe? Em alguém deu um. Era isso. Agora aqui pode ser como eu falei, né? Um encontro consigo, pode ser um encontro em relação a alguém, pode ser um encontro em relação a alguém amoroso, pode ser um encontro em relação a alguém do setor profissional. Eu não sei, mas tem alguma coisa aqui que, tipo, cara, era isso. Existe mais algo a ser dito para peixes? Ressentimento, eu falei aqui, né? Eu acho sobre você ter alimentado a energia de ressentimento, o desassossego espelhando aqui com a energia do Papa, a domesticidade, que é um 2 de copas, espelhando aqui com a energia da sacerdotisa, e a esperança, que é a energia da estrela. Aqui foi algo que já tirou muito, ó, a sacerdotisa de novo. Ressentimento, eita, o louco, de novo. Ó, o imperador, especulação. Regeneração, renascimento, impedimento e oferenda. Ah, entendi. Olha só. Cara, tem algo aí que tá renascendo que não foi muito desejado por alguém, tá? Pode ser um sentimento, pode ser um discernimento, uma clareza, uma atitude, pode ser uma empresa, pode ser algo que traga para você ou para alguém independência, como eu falei aquela hora sobre autonomia, eu não sei, mas tem algo aí que renasce, né? Tem algo que se recupera, tem algo que se regenera. Só que alguém aqui fez de tudo para que essa determinada coisa, essa determinada situação, esse determinado sentimento não viesse à tona. Por isso que muita oferenda que foi feita, né, muitas energias foram manipuladas, sejam elas através de fala, através de atitudes ou até através de rituais realmente, né, de magia, muitas coisas foram feitas para que alguma situação aqui fosse impedida. Só que aqui, ó, a gente tem a energia da esperança, que me fala sobre a estrela. Então, por mais que tenha havido muita coisa, muita força, muita energia aqui para impedir algo, existe uma energia aqui muito atuante da espiritualidade para pôr fim e equilíbrio em uma situação. Então, essa regeneração aqui incomoda muito alguém, tá? Esse 6 de copas que saiu, se eu não me engano, na leitura de Aquário. Aqui, sabe o que é engraçado? É como se muita coisa que tivesse sido feita para gerar em alguém, que pode ter sido, né, em você ou em outra pessoa. O que eu sinto é o seguinte, uma terceira energia, uma outra pessoa, pode ter sido um grupo aqui, fez alguma situação para que alguém questionasse o seu próprio valor, para que alguém duvidasse de si, né, não se visse como merecedor de dinheiro, de afeto, de coisas boas. Não sei se você ou se uma outra energia, né, se essa terceira energia direcionou isso para você ou para uma outra pessoa. A verdade é que é como se você tivesse, segundo o que alguém planejou, é como se você tivesse que entrar aqui numa energia constante de especulação.
tá? Para evitar que uma vinda, né? Para evitar uma volta. Para evitar que alguma coisa aqui se desenvolvesse. Porque o imperador me fala de uma energia também de muita autoestima, né? A gente fala sobre isso na Imperatriz, mas no imperador a gente também fala, porque é o pai ideal, imperador e imperatriz. Então o imperador, ele é tão ciente das suas qualidades, ele é tão cheio de si, que muitas vezes isso dá coragem. Mesmo que as condições não estejam favoráveis, a gente pode falar de uma pessoa que, carregando o arquétipo do imperador, tem muita vontade de realizar, né? Tem muita coragem para realizar, para ir adiante. E que é como se alguém tivesse ficado alimentando aqui uma energia de especulação para fazer com que você retrocedesse. Então, assim, se eu falar na sua cara que você não é capaz, é óbvio que vai alertar você que tem alguma coisa estranha. Mas se eu fizer comentários, né, se eu fizer alguma coisa que acontecer, aí vai ficar mais fácil para eu manipular você sem que eu esteja diretamente colocando, né, essa capa de que eu estou te manipulando. Desconsolo, arrependimento e persuasão. Persuasão saiu nessa energia aqui do Rider-Waite. Nossa, sacerdotisa. O sol, tá vendo? O segredo aqui que se revela e assessoramento, que é justamente aquilo que eu falei. Então você tem um despertar aqui, ou alguém tem um despertar de alguma coisa que estava oculta ainda, né, que não estava sendo compreendido, e vem um sol libertando aqui a mente de um rei de espadas. Não necessariamente esse rei de espadas vai ser alguém do signo de Gêmeos, Libra ou Aquário, tá? Tá me falando aqui sobre algo relacionado à mente de alguém, à percepção de alguém. Não sei se isso vai fazer sentido pra você, mas eu ouvi: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não sei se isso tem a ver com... Não sei, gente. Não vou nem chutar aqui porque eu não entendi muito bem, né? Pra mim não tem muito sentido dentro dessa leitura, mas pra você pode ser que seja uma frase que você fale muito, ou que você já tenha ouvido muito, não sei. O que mais aqui? Ó, o romance. Eu falei sobre o Ás de Copas, né, que eu senti que era muito mais uma energia de romance. Olha, desassossego e inquietude. Múltiplos amores. Aqui me fala realmente, gente, sobre muitas pessoas, tá? Um passatempo e a modéstia. O que eu tô falando pra vocês? Aqui é como se alguém tivesse tentado paralisar uma outra pessoa, fazendo acreditar... Assim, eu quero que você não se leve a sério. O passatempo me fala de uma brincadeira, né? Então, assim, eu quero que você não se leve a sério. Essa modéstia, pra mim, tem a ver muito com humildade, né? Essa percepção de humildade. Então, aqui é como se fosse assim, eu quero humilhar você. Eu quero que você entenda que você não é uma pessoa que pode ser levada a sério. Agora, por que isso? Ó, a perspectiva, tá vendo? Aqui a intenção era mudar a perspectiva de alguém, era mudar a forma como alguém se enxergava, né? Ou como alguém enxergava uma situação. Só que aí, o que que acontece? Olha isso, o fruto maduro, o despertar, o impulso inicial. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Então, você não pode impedir uma... Eu ouvi uma videira de dar frutos. Exatamente aqui, né? Tem uma pessoa colhendo uma uva. Sempre tem um tempo certo. Esse tempo é determinado pela natureza, não é determinado pelo ser humano. É óbvio que com tantas tecnologias pode ser, né, que alguém consiga parar algum processo. Mas, guardadas as devidas proporções, aqui tem uma coisa assim, de uma situação que foi determinada pela espiritualidade, por mais que tenha tido, tem havido aqui uma atuação humana, tem alguma coisa aqui que acontece independentemente do querer de alguém. E aqui é como se alguém estivesse tentando segurar essa caixa aqui, né? Não quisesse que uma caixa aqui fosse aberta, porque daqui saem cobras e lagartos. Saciar a sede em suas mãos, a arte. Existe mais algo aqui a ser dito para peixe sobre essa situação? Curiosidade. Outra mulher abrindo uma caixinha. Aqui tem uma caixinha, não sei se alguém mexeu aí com alguma coisa que não deveria. O que eu tô falando? Proteção angelical. A timidez. A liberação. E dores de amor. Deixa eu ver como é que eu vou gerenciar isso aqui, gente, porque... Gente, eu precisei dar um corte, tá? Porque... Por causa da nudez. Eu acabei mostrando um pouco. Nossa, gente. Alguém finalmente se liberta aqui. Alguém finalmente se liberta. Se liberta de alguma situação muito nociva. Olha, a inveja. Não sei se essa interferência aqui foi causada por alguma inveja de você ou de alguém. Ou da relação, né, que vocês tinham, do amor que vocês têm, do contato, da conexão que vocês têm. Pode ser que isso tenha feito com que você ou alguém duvidasse do amor um do outro, né? Se questionasse muito sobre alguma coisa. Enfim. Deixa eu virar aqui.
Sobre energias, nós temos aqui Aquário e Libra na Esperança, tá? E aqui, Áries no Imperador, mas aqui nesse deck Aquário. Peixes, eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal.